A Venezuela realiza a sua eleição no domingo, nesse domingo agora, dia 28. Há 241 anos atrás, no dia 24 de julho, então ontem, né, mas 241 anos atrás, no dia 24 de julho, nascia Simão Bolívar, ele que é tido como o grande herói nacional, o libertador, não só na Venezuela, mas numa série de países latino-americanos, onde ele foi uma figura-chave nas chamadas guerras de libertação no combate contra os europeus. No mesmo 24 de julho, ontem, em 1823, houve a Batalha Naval do Lago Maracaibo, um negócio que é absolutamente histórico na Venezuela e é considerado até a data de fundação da Marinha da Venezuela. Agora, pode-se estar diante de uma outra data histórica, o possível fim do regime Chávez Maduro. É uma eleição que, por certo, tem sido controversa, e vocês com certeza têm ouvido a respeito disso na imprensa. Houve uma notícia que não passou desapercebida no Brasil, quando Maduro falou que ele não ganhando poderia haver um banho de sangue, chamando a oposição de força fascista e fazendo uma retórica que muitas vezes é comum com os tiranos desse lado do espectro político. Chamou os inimigos de tudo que foi nome, mas com fascista sendo o pré-ponderante. Vocês veem a matéria do Epoch Times aqui ao meu lado. Após críticas de Maduro ao sistema eleitoral brasileiro, o TSE cancela envio de observadores para eleições na Venezuela. Depois, então, de algumas trocas de palavras públicas, onde ele se referiu ao Brasil, o Brasil se referiu a ele, Lula chegou a falar que ficou assustado com a fala de Maduro. Maduro respondeu de forma não agradável e mesmo falou que as eleições na Colômbia, no Brasil e em outros países não seriam auditáveis. Palavras, então, do Maduro. Ele que, um aliado histórico de Lula em muitos aspectos, e para quem Lula fez campanha em 2013. A relação parece não estar muito boa entre o presidente brasileiro e o venezuelano. Depois dessas críticas, o TSE cancelou o envio de observadores para as eleições na Venezuela. O Brasil, que era um dos observadores internacionais que buscaria dar esse ar de legitimidade, dar lisura para o resultado das eleições venezuelanas. A Carmen Lúcia, notícias disseram, pressionada, soltou uma nota depois que Maduro criticou a transparência das eleições brasileiras. A gente tem aqui o que ela disse, então, aspas para a nota da Carmen Lúcia. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral afirmou hoje que é falso que as urnas eletrônicas brasileiras não sejam auditadas. São auditáveis e auditadas permanentemente, são seguras, como se mostra historicamente. Nunca se conseguiu demonstrar qualquer equívoco ou instabilidade em seu funcionamento. Na democracia brasileira, o voto do eleitor é livre e garantido democraticamente por um processo transparente de lisura e excelência comprovado que assegura a confiança do brasileiro no sistema adotado. Então, a nota segue, ela fez alguns parágrafos em defesa das urnas eletrônicas brasileiras e, sem citar Maduro nominalmente, disse: a Justiça Eleitoral brasileira não admite que interna ou externamente, por declarações ou atos desrespeitosos à lisura do processo eleitoral brasileiro, se desqualifiquem com mentiras a seriedade e a integridade das eleições e das urnas eletrônicas no Brasil. Então, veio aí o comentário, ou melhor dizendo, a nota do TSE, que não deve, ao que se noticia, enviar observadores para a eleição na Venezuela, que mais e mais toma ares de uma eleição não transparente, como se esperava, mais e mais toma ares de uma eleição com hostilidades. A próxima matéria que eu coloco na tela, essa publicada também no Epoch Times, mas apurada pela agência F, pontua que milhões de venezuelanos no exterior não poderão votar devido a obstáculos do regime Maduro. Quando a gente fala de votos no exterior, isso normalmente tende a representar uma parte pequena do eleitorado disponível, certo? Para a Venezuela, a coisa não é bem assim. A gente pode pensar em cerca de 5 milhões de pessoas. Houve um êxodo em massa desde a crise do regime socialista. 7,7 milhões de pessoas saindo de lá. Uma crise humanitária nas proporções de uma guerra da Ucrânia, mas sem guerra nenhuma. A guerra parece ser uma do socialismo contra as liberdades do cidadão. Um êxodo de 7,7 milhões de pessoas. Desses 7,7, e vale trazer o outro lado, né? Para o regime do Maduro são 2 milhões de pessoas. As estimativas, de acordo com a ONU, são cerca de 8 milhões de pessoas, ou 7,7 milhões de pessoas, para a gente trazer mais precisão. Então, claro, aos menores de idade, há pessoas que não estariam capacitadas a votar, mas cerca de 5 milhões de venezuelanos no exterior, se estima, poderiam então trazer esse voto. Por que eles não poderão? Há entraves, custos de documentação, custos burocráticos, uma série de entraves legais. E quantos devem votar? 69 mil.
de 5 milhões, cerca de 69 mil venezuelanos somente devem então votar nessas eleições. É menos até do que as últimas eleições venezuelanas, quando foram 110 mil, mas também ainda uma porção ínfima dos venezuelanos morando no exterior. Quem traz esse número para a agência de notícias F é a Estefânia Parra, que é a coordenadora internacional do Partido Vontade Popular e membro do comando que reúne membros da oposição que vivem na Espanha. Então, membros da oposição venezuelana que vivem exilados ali na Espanha. E olha só, para a gente entender qual que é o contexto, González, que deve ser o adversário de Maduro, está liderando e não por pouco. Ele está com cerca de 60% dos votos nas pesquisas. A coisa não fica tão favorável para o Maduro, que está com cerca de 24% dos votos nessas mesmas pesquisas. E aí, vamos ver. Maduro falou em banho de sangue. Cerca de 60% para González, com 24,6% para Maduro. O González, o candidato à direita, então, lá na Venezuela, opondo Maduro, ele é formado, trazendo um contexto, em Relações Internacionais na Universidade Central da Venezuela e é mestre pela American University, em Washington. Lembrando que o González é candidato, para quem estava acompanhando mais de perto essa pauta, pode perguntar, mas e a Maria Corina Machado, não era ela que era líder da direita, que ia opor o Maduro? Ela é dita como uma ultraliberal pela mídia mais à esquerda do espectro político. Então, a Maria Corina Machado não poderá disputar por causa de um processo iniciado em 2015 que chegou agora, então, um processo contra ela que começou em 2015. Ela chegou em junho de 2023 ao seguinte, ela está inelegível por 15 anos, por inconsistência e ocultação, entre aspas, de ativos na declaração de bens que apresentou no período em que foi deputada da Assembleia Nacional entre 2011 e 2014. Então, por uma questão contábil de declaração, Maria Corina Machado não está elegível, com muitos alegando que isso trata-se, na verdade, de mais uma etapa de não transparência, mais uma etapa de uma eleição que mais e mais se mostra um pleito arranjado para Maduro. É interessante a gente notar que mesmo membros da esquerda, o aliado, até amigo pessoal de Maduro, Lula, criticou a situação, mas não só ele, também o líder esquerdista do Chile, o Gabriel Boric, parecem ter posturas nesse aspecto acertadas, condenando, falando negativamente a respeito do assunto. O que vem adiante, a gente espera que não seja um banho de sangue, mas pelo contrário, que possa ser uma redenção de 8 milhões de pessoas exiladas sem nenhuma guerra, ou talvez, melhor dizendo, uma guerra dessas ideias do socialismo contra um país, a Venezuela, um país querido, um país irmão, um país fronteiriço aqui do Brasil, e a gente espera que eles possam ter um destino mais feliz, um destino mais fortuito. Maduro também é preocupação de segurança nacional para os Estados Unidos. Vale lembrar, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos o indiciou como um narcotraficante responsável por jogar nas fronteiras dos Estados Unidos mais de 250 toneladas de cocaína no número de 2020, com think tanks estimando, o Center for Security and Free Society traz a estimativa de que 1/4, ou 450 toneladas da cocaína mundial, é traficada anualmente com a mão do regime venezuelano. Então, por mais que haja divergências de política, a tirania não é uma opção. Isso é uma coisa que a gente sempre reitera. E aí fica, então, a disputa venezuelana, que deve seguir adiante.